Olhe o seu irmão e diga: só o evangelho da graça edifica e dá herança. Diga: só o evangelho da graça edifica e dá herança. Só. A lei não edifica nem dá herança. Só o evangelho da graça edifica e dá herança. Aleluia, aleluia. Diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 12. No qual, está falando de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, igreja, os que de antemão esperamos em Cristo. Diga: eu espero em Cristo. Diga: por isso eu sou para a glória de Deus. Oremos, feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Deus grande, verdadeiro, maravilhoso, a tua igreja está celebrando não a um Deus morto, ao Deus vivo, ao Deus de vivos, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós celebramos ao Alfa, ao Ômega, ao Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo, aquele que é tremendo, que nesta noite o Senhor se revele a cada coração, porque esta palavra não pode voltar vazia. Ela tem propósitos eternos, e esses propósitos se confirmarão em cada coração, segundo as necessidades de cada um deles, e segundo a tua onisciência, Pai, tu as suprirás, todas elas, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós cremos e assim declaramos. Amém. E toda a igreja diga amém. Obrigada, Ciro. Meus irmãos amados, filhos abençoados, preciosos, ovelhas de Jesus, povo de Deus. Eu tenho ensinado durante os anos em que o Senhor me conferiu a honra de pastorear a igreja em São Paulo, pregando a genuína graça de Deus. Portanto, tenho ensinado durante os últimos anos que o evangelho da graça de Deus é a única palavra que edifica e que dá herança. É a única palavra que tem poder para restaurar. É a única palavra, a graça, para regenerar. É a única palavra que valoriza a vida do cristão. Então, conhecer a Bíblia Sagrada hoje, com os olhos da graça de Deus, é conhecer na realidade tudo que faz parte dos profundos mistérios do coração de Deus. A Bíblia está aberta, eu tenho a minha aqui, você tem a sua aí, nós temos aqui no telão a Bíblia exposta. Eu tenho certeza que a mesa espiritual está posta e nós vamos nos alimentar nesta hora. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, diz assim, começo do versículo 9. E entoavam novo cântico, dizendo, entoavam novo cântico. Nós estamos aqui pegando um versículo do livro do Apocalipse, em que está acontecendo algo, segundo a visão do nosso apóstolo amado João, e ali ele está vendo o trono de Deus. Um cântico está sendo entoado diante do trono de Deus. E diz que diante do trono há anjos, há também 24 anciãos. Esses anciãos representam a igreja,
12 deles representam a igreja judaica, descendentes dos 12 patriarcas, e os outros 12 representam a igreja gentílica, os 12 apóstolos, a igreja dos gentios predestinados em amor. E diz que diante do trono, junto do trono, começaram a entoar um novo cântico. Queria que você entendesse este novo cântico. O que significa exatamente esse novo cântico? É que havia um espírito de gratidão, diz o apóstolo João. Havia um espírito de gratidão pelas misericórdias do Senhor, pela bondade de Deus. Um espírito de gratidão de toda a igreja, agora não mais judeus e gentios separados, mas a visão gloriosa de uma igreja única, mas um espírito de gratidão pela obra redentora de Jesus Cristo. Nós não podemos perder este foco. Podemos ter necessidades, sabemos que estamos na igreja para ver as nossas necessidades também supridas, que buscamos aqui conforto, consolo, direção, milagres, mas nós não podemos perder o foco de que somos o que somos pela graça de Deus. Nós devemos ter sempre um novo cântico em nossos lábios, não pelo que recebemos de Deus materialmente ou pelos milagres que se manifestam todos os dias, mas pela obra redentora de Jesus Cristo em nossas vidas. O nosso querido profeta Isaías já havia dito isto sobre um novo cântico, no capítulo 42. Ele diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Isto é a graça. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. O profeta Isaías já havia inspirado o seu povo naquela época, dizendo que nós, neste novo pacto, nesta nova aliança, nós teríamos que ter um cântico novo, uma atitude nova perante as misericórdias do Senhor. Deus estava mostrando que o esplendor das coisas futuras seria muito maior do que as coisas passadas. Então, aqui basicamente o Senhor está se referindo nesta palavra às coisas passadas, às coisas futuras. Um esplendor maior, um cântico novo em relação às coisas futuras. Deus está se referindo à lei e à graça. A glória da segunda casa será sempre maior do que a glória da primeira casa. A glória da lei não se compara à sobreexcelente glória da graça de Deus. Veja isso em Hebreus 8, 6 e 7. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, a palavra está dizendo que a lei teve o seu efeito, mas ela foi incapaz de salvar. A lei foi incapaz de aperfeiçoar. O novo cântico, então, se deve ao fato da existência de um novo pacto, de uma nova aliança, baseado em superiores promessas. Ou seja, quem vive a graça de Deus, vive num estado espiritual superior àquele em que vive a lei. Você está compreendendo? Hebreus 7, 18 também diz: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, a lei se revoga, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Amados, a lei foi revogada. A lei foi revogada. Não existe mais necessidade do cumprimento da lei. A lei foi revogada por causa da fraqueza e da inutilidade dela. Se você quiser viver segundo a lei de Moisés, conforme vive a igreja tradicional, você vive numa coisa fraca e inútil. É fraca e inútil.
A graça de Deus é que é forte e útil. No versículo 19 está escrito: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, a graça é superior. Diga isso, a graça é superior. E é através da graça que nós nos unimos a Deus, não é através da lei. Nós estamos certos de que a nossa vida também tem um cântico novo. Eu creio nisso. Enquanto lá na lei se cantava assim: ó, que o Senhor te abençoe. O que a graça diz? Nós já somos abençoados. Nós já somos mais do que vencedores. Quando você compreende a graça de Deus, você compreende que este é um pacto superior, este é um pacto melhor. Nele não há dúvidas. Uma vez em Cristo para. Uma vez filho. Uma vez perdoado. Uma vez selado com o Espírito Santo, selado para sempre. Agora, para que esta graça produza em você um novo cântico, conforme a igreja que está mostrada no livro do Apocalipse, que está lá registrada, que disse João que diante do trono tinha um novo cântico, para que você tenha um novo cântico na tua vida, é preciso que aconteça um fato. Senão o cântico vai ser sempre velho, vai ser sempre o cântico da lei. Para que haja este novo cântico, precisa acontecer o que diz Hebreus 10, 9. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Igreja, enquanto não se remove o primeiro, a lei, não pode se estabelecer o segundo. Enquanto não se tirar a lei da vida, a lei da nossa vida, a lei mosaica, não se estabelece o segundo. O segundo o quê? O primeiro tem que ser removido, o primeiro pacto. Para que seja estabelecido o segundo pacto, a graça de Deus. A lei não serve. Na lei não há um novo cântico. Na lei não há felicidade verdadeira. A lei é um ministério de condenação e morte. É preciso remover a lei. Isto aqui, amado, é um fato que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na sua vida. Eu não posso. O Espírito Santo pode. Porque quem está envolvido com a lei, com os sacrifícios e com os rudimentos e com os rituais, se torna duro. O legalista é muito duro. Porque diz a palavra que a lei suscita a ira. As pessoas que vivem debaixo da lei vivem iradas. Vivem duras, endurecidas, embrutecidas. Toda pessoa que segue a lei é uma pessoa irada, ela é dura, ela é insensível. A pessoa que não se convence da obra de Cristo na sua vida, a pessoa está na lei, ela não se convence, ela acha que ela tem que ralar, que ela tem que subir, que ela tem que jejuar, que ela tem que se esforçar. Ela não acredita que ela não precisa mais fazer isso, porque Cristo consumou uma obra por ela na cruz do Calvário. Ela não acredita, não está convencida da obra de Cristo na sua vida. Ela quer sempre fazer a obra também. O Senhor disse: remove, remove. Diga você também, remove o primeiro pacto. Versículo 10. Nessa vontade, é vontade de Deus que você remova a lei da sua vida. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então o Senhor, uma vez por todas, fez o sacrifício. Isso significa que eu não preciso fazer mais nenhum sacrifício. Ele fez uma vez por todas. Mas a tradição diz o quê? Jesus fez 50%. Agora eu tenho que fazer os outros 50%. Mas não é verdade. Isso seria anular aquilo que Cristo fez uma vez por todas. Irmãos, a verdade é libertadora. Neste ministério, nós mostramos a verdade. Por isso as pessoas estão sendo libertas da lei. Nós não queremos ninguém no nosso ministério com medo de Deus. Nós temos temor reverencial, respeito santo. Mas medo de Deus não é para ter medo de Deus. Nós não queremos que estejam aqui apenas pessoas com medo e para escapar do inferno, para escapar do diabo, porque tem medo de tudo isto que o sistema legalista
imputa na vida das pessoas, na mente das pessoas. Você está aqui porque Deus removeu o primeiro pacto na sua vida e já estabeleceu o segundo pacto na sua vida. Um pacto melhor e superior. Amém? Glória a Deus. Então, veja o que acontece quando isso é feito na obra de Deus profundamente no nosso ser. Versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Está falando de nós, desta aliança, da graça. Porei no seu coração as minhas leis. É no coração, não é uma placa na porta da igreja, nem um estatuto do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amados, o Senhor na cruz do Calvário, Ele pagou o resgate para sempre. Ele anulou, Ele aniquilou os nossos pecados e iniquidades para sempre. Os pecados passados, os presentes e os que porventura venhamos a cometer. Ele pagou por todos eles. Versículo 18. Ora, onde há remissão dos pecados, já não há oferta pelo pecado. Então, quem é daqui do nosso ministério, já se sente remido, já se sente lavado, justificado, purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Já houve remissão na sua vida. Então já não há mais oferta pelo pecado. Não é mais necessário você sacrificar. Jesus pagou o preço por você. Ele já lhe apagou os pecados. Não consta nada. Na ficha do céu você está limpo diante de Deus. Ele pagou o preço no seu lugar. Então não resta mais sacrifício. Não precisa mais fazer sacrifício. Esta é a verdadeira razão do novo cântico. É por isso que nós temos um novo cântico. É por isso que a igreja da graça de Deus tem um cântico novo. Mas eu vi vocês cantando coisas velhas. Mas o espírito é novo, amados. A letra pode ser velha, pode ser um corinho lá do Inário, pode ser alguma coisa de 20, 50 anos. Mas nós cantamos com novidade de vida. Amém? Vamos voltar lá. O que dizia o novo cântico? Porque estavam todos diante do Cordeiro, cantando um cântico novo. 5:9 diz, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo. Digno és. Diga agora do fundo do seu coração para Jesus, digno és. Digno és. Então, este louvor que João viu, este novo cântico dos 24 anciãos, daqueles 4 anjos que estão diante do trono, reconheciam a dignidade de Deus. O nosso Deus é digno. Amém? Então, quando a igreja se prostra, adora e reconhece a dignidade do Senhor, é porque a igreja sabe que só Jesus é o Redentor. Só Ele justifica. Amém? E diz mais, diz assim, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Porque foste morto. Aqui está a dignidade pela obra do Calvário. E com o seu sangue compraste para Deus. Quer dizer, quando o Senhor nos chamou para Ele. Preste atenção nisso. E com o seu sangue nos compraste para? Você é de quem? O sangue de Jesus já lhe comprou? Amém. Comprou para quem? Para Deus. Espero que nós vamos voltar aí. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Você faz parte dessa igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Jesus derramou o seu sangue e nos comprou para Ele. Você está crente nisto? Amém? Ele não comprou para você, como povo dele, para você ser do demônio. Ele te comprou para você ser dele. Aliás, você sempre foi de Deus. Amém? Enquanto estava morto em delitos e pecados, fez a vontade do demônio.
seguiu o príncipe da potestade do ar, seguiu o curso do mundo. Mas como você sempre foi de Jesus, ele pagou um preço e no tempo certo na sua vida, ele manifestou o que ele consumou na cruz, trazendo você de volta para ele. Então ele nos comprou para que nós fôssemos dele. Diga, eu sou de Jesus. Veja Pedro dizendo isso, 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva de? Diga com fé, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Me responda uma coisa, você tem coragem de colocar a mão na sua cabeça e dizer, sai demônio de mim? Tem coragem? Não. Por que não? Porque nós somos propriedade exclusiva de... E para quê? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E para que nós somos propriedade exclusiva de Deus? Continua o versículo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem é que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz? Jesus. Foi Jesus que lhe chamou ou foi você que chamou Jesus? Tem certeza? Foi Jesus. Então você não usou o seu livre-arbítrio, é verdade ou não é? É. Doutrina do livre-arbítrio está na Bíblia? Não. Então foi ele que chamou, foi ele que lhe buscou, foi ele que lhe salvou, foi ele que lhe abriu o coração para atender as coisas que ele dizia a você, foi ele que colocou o dom da fé para você crer, foi ele que lhe selou com o Espírito Santo da promessa. Portanto, Deus é soberano, Deus é que está no trono, Deus é que é autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é que foi buscar você nas trevas e a mim, onde nós estávamos. Ele nos libertou das trevas, ele nos transportou para o seu reino de luz. Hoje nós somos da luz. Diga com fé, hoje eu sou da luz. Versículo 10. Vós sim, você sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga, eu sou o povo de Deus. Diga, agora eu já alcancei misericórdia. Mas se você já alcançou misericórdia, você vai dizer, Deus, tem misericórdia de mim? Não, você já alcançou misericórdia. Diga, eu já fui alcançado pela misericórdia de Deus. Você vai dizer, Senhor, me perdoa? Não, você já foi perdoado. Diga, Senhor, eu já fui perdoado. Você vai dizer, Senhor, não me deixe. Se você, diz a Bíblia, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele para sempre. Diga, Senhor, eu sou um espírito contigo. Apocalipse, está lá, 5:9. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em todas as tribos, línguas, povo e nação, existem sementes de Deus. Existem sementes. Por isso é que Jesus disse em João 10,16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não dos judeus. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Diz, elas ouvirão a minha voz. Quem são elas que não são dos judeus? Os gentios predestinados para a salvação. Aqueles que não têm sangue israelita nas suas veias. Não pertencem aos 12 patriarcas da descendência da carne dos judeus. Amém? João 10:27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas batem o pé e dizem não, não e não. Não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... E eu lhes dou a vida passageira. Eu lhes dou a vida... Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Amém. Glória a Deus. Ninguém as arrebatará da minha.
Mas, bispa, eu tenho lá uma vizinha que fez um trabalho para os 7 catacumbas. Ninguém. Mas a minha cunhada, baixa lá um pena verde, pena preta. Ninguém. Mas tem um ex-sócio, bispa, que me ameaça com o trabalho de feitiçaria. Ninguém. Sabe uma coisa? Contra você não vale encantamento, porque maior é o que está na tua vida do que aquele que está neste mundo. E se Deus é por você, que macumba pode ser contra você? Não tem. Se Deus é por você, o inferno inteiro tem poder contra você? Não. Diga com fé, diga: contra mim não vale encantamento. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus os constituíste, isto diz respeito a você e a mim, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor nos constituiu, o Senhor nos elevou à posição de reino e sacerdotes. Ora, só pode ser elevado a esta posição o redimido, o perdoado, o justificado, o santificado. E esta posição é para reinar sobre a terra. Você é o que é em Cristo Jesus para reinar nesta terra. Então esta mensagem, amado, não é uma mensagem porque nós estamos aqui pegando um versículo de Apocalipse ou 2, ou de Isaías. Não é uma mensagem escatológica apenas, só para o futuro. Há um poder real na nossa vida que já foi investido por Jesus Cristo em nós, imputado. Nós fomos chamados para reinar e governar hoje, aqui nesta terra. Reinar em vida, não é depois da vida, não é morto, é reinar em vida. Nós nesta igreja acreditamos nisso. Amém? Então diga: eu tenho um poder de Deus na minha vida para reinar em vida. Você sabe que o mundo não acredita em nada disso, lógico. Porque há uma absoluta falta de respeito e de conhecimento para com as coisas de Deus. Há uma epidemia de pessimismo no mundo. Não vai dar, vai ficar pior, está difícil. E agora? E os países ricos estão ajudando os países pobres para sair da crise. Não vai dar mesmo. Mas nós não vivemos pelo que diz o mundo, amado. Nós vivemos pelo que diz a santa e bendita palavra de Deus. E para você, há algo imputado no seu espírito, um poder que lhe faz ser capaz de reinar e governar sobre esta terra. E o que é que a sociedade espera de nós, afinal de contas? Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo aí fora está louco. E o mundo está aguardando a revelação dos filhos de Deus. As pessoas têm que aprender a sonhar, amados. As pessoas têm que aprender a crer. Têm que aprender que podem mudar a sua vida. As pessoas têm que crer nos planos de Deus. Têm que crer nos propósitos de Deus. Por isso, baseada nesta palavra, eu vou lhe dizer uma coisa agora, indo para o final da mensagem. Nós, enquanto entendermos esta graça maravilhosa, nós podemos perceber coisas muito importantes que as outras pessoas não percebem. Em primeiro lugar, nós cremos na presença manifesta de Deus entre nós. Ele está aqui nesta noite. Nós cremos na Bíblia como a verdade única e absoluta. Nós cremos que Deus tem um plano perfeito para nós. E Deus sabe exatamente onde cada um de nós vai chegar. Nós cremos em grandes possibilidades. Amém? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Nós cremos na providência de Deus. Deus tem provisão para mim e para você hoje. Nós cremos que Deus pega a maldição de uma vida e transforma em bênção. Nós cremos que Deus pega uma vida que chega para Ele como lata velha enferrujada e transforma essa vida em ouro precioso e puro. Nós cremos no perdão de Deus, amados.
Nós cremos que somos parte de uma missão santa para pregarmos o evangelho da graça de Deus ao mundo. Nós cremos na visão profética que nós temos de Deus. Qual é? Nós podemos ver além. Nós podemos crer no futuro. Nós podemos crer no amanhã. Porque nós podemos chamar coisas que não existem à existência. Nós podemos tratar coisas que ainda não são como se elas já fossem. O mundo vê e vive só o pecado. Só o pecado. Nós não. Nós temos um grande poder na nossa vida. Se chama Jesus Cristo. E com Jesus, a sua longa noite será transformada num dia de sol. Com Jesus, o seu inverno já passou. Hoje é um novo dia. Com Jesus, toda a sua vergonha será transformada em dupla honra. Você foi chamado por Deus e você vai, pela graça, reinar nesta terra. Agora você tem que crer. Há uma esperança sobrenatural para a sua vida. Há total segurança, nada está fora do controle do Pai. Você não pense que a sua vida é um trem, um vagão de trem descarrilado. Você está no controle do Pai. Há total segurança, há total provisão para a sua vida. Você pode viver a vitória total, porque a graça de Deus, só a graça, é capaz de edificar a tua vida e te dar a manifestação da herança que Cristo consumou para você. São mais de 7.000 promessas que, uma vez cridas e vividas por fé, farão de você um rei, um sacerdote, com o poder de Cristo na sua vida, para reinar em vida através de Jesus Cristo. Assim será, porque assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. O que é que você precisa? A graça de Deus tem toda a provisão. Fique de pé, estenda suas mãos aos céus, declare comigo: Senhor Jesus Cristo, só o evangelho da graça edifica e dá herança. Eu fui chamado para conhecer esta graça, para ter os olhos iluminados, para conhecer os teus desígnios, os teus propósitos, os mistérios que estavam ocultos. E agora eu quero viver a plenitude da graça sobre graça, a minha herança, aquilo que já me foi dado pelo teu sacrifício na cruz. Por isso eu estendo a minha mão pela fé hoje e tomo posse da provisão total para a minha vida. Tudo que eu preciso, tu tens preparado para mim. Está pronto. Por isso agora, eu chamo à existência aquilo que ainda não existe. Eu trato aquilo que ainda não é, como se já fosse. Por isso eu declaro que eu estou suprido, que eu estou curado, que eu tenho toda a paz, toda a alegria. Nada me faltará. Ao contrário, vai sobrar. Eu saio daqui nesta noite em perfeita vitória, seguro em ti, confiante que tu és fiel para cumprir toda a tua palavra. Em nome de Jesus, eu já sou mais do que vencedor. Em todas as coisas, mais do que vencedor. Em todas as coisas, mais do que vencedor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória Senhor a Deus. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa maravilhosa palavra que mais uma vez foi exposta no teu altar.
Palavra esta que não volta vazia, Jesus. Em nome de Jesus. Palavra esta, Jesus, que encontrará endereço certo no coração dos eleitos. Em nome de Jesus. Das ovelhas preciosas que tu trouxeste a esse lugar nessa noite. Daqueles que nos assistem através da internet. E daqueles que vão ouvir o CD desta pregação. Somos imensamente gratos a Ti, Jesus. A Tua graça mudou a nossa vida, Jesus. Por isso, o único e verdadeiro Evangelho, aquele que edifica e que dá herança, fez morada em nosso coração, transformou as nossas vidas e nos autoriza a dizer, Jesus, que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, por meio de Jesus Cristo que nos amou desde antes da fundação do mundo. Por isso nós saímos desse lugar, nesta noite, com o nosso coração preenchido, com o nosso espírito alimentado, com a palavra da graça de Deus, que grandes benefícios tem trazido à vida de todos nós. E nós declaramos, ó Deus, que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que sentem amor no seu coração pela obra do Senhor, digam amém, amém. E amém. E Aleluia. amém. Glória a Deus. Vamos Glória louvar a a Deus. Deus. Se você precisa sair, vá em paz, vá feliz. Uma semana de vitória para você, para a tua casa. Abraça o irmão que está ao seu lado e diga: a graça de Deus é melhor do que a vida. Tem toda a provisão. Aleluia. Receba o que você veio buscar. Receba. Glória a Deus. Já é teu direito. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite a todos, internautas. Graça e paz. Uma semana feliz. Em nome de Jesus. Paz, abençoados. Um ano melhor do que o anterior. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã tem estudo bíblico. Não falte. Viva!
Glória a Deus! Boa noite a todos. Até amanhã, não se esqueçam, estudo bíblico com o pastor Maurício e pastora Vera. Vão em paz, em nome de Jesus, Amém. para a glória de Deus. Até amanhã. Dê uma palavra de vitória ao seu irmão. Boa noite.